Você está feliz? Então eu lhe convido a se colocar em pé e dar mesmo à distância aquele graça e paz para o seu irmão querido, para o seu irmão amado, para a sua família. Amém? O Senhor fez de nós uma família e nós louvamos a Deus porque Ele tem cuidado de nós. A palavra de Deus nos diz lá em Samuel que até aqui o Senhor nos tem ajudado de forma semelhante. Se estamos nessa noite nesse lugar é porque o Senhor nos tem ajudado. Mesmo que por muitas vezes passando pelo vale da sombra da morte, mesmo que às vezes caindo 1000 de um lado e 10.000 do outro lado, nós estamos aqui porque o Senhor nos tem guardado. E em sinal de gratidão, de louvor e de adoração ao nosso Senhor, eu te convido a prestar um culto de gratidão, que reconhece a fidelidade de Deus, o cuidado de Deus, o poder de Deus sobre as nossas vidas. Então feche os seus olhos, porque esse é o momento que o Senhor nos tem proporcionado. Momento este que muitos desejariam livremente poder a plenos pulmões gritar um aleluia, um glória a Deus, um louvado seja o nosso Senhor. E nós temos essa oportunidade. Então que possamos usufruir dessa oportunidade, dessa liberdade que temos em nosso país, para expressar o nosso amor ao nosso Deus. Então comece invocando o nome de Jesus, o sangue de Jesus, que nos purifica de todo pecado. Porque sem santidade ninguém verá o Senhor. Sem essa pureza de coração jamais poderemos nos apresentar, nos achegar ao nosso Deus, sem um genuíno quebrantamento. E por isso nós nos achegamos ao nosso Senhor nessa noite pelo sangue de Jesus, que nos purifica de todo pecado, que nos santifica. Então comece a elogiar o seu Deus. Diga o quanto Ele é santo, o quanto Ele é poderoso. Agradeça a Ele por esse dia. Mais um dia nós vencemos. Chegamos até aqui porque o Senhor nos tem ajudado. Deus bendito, maravilhoso, o Pai da eternidade. Não há ninguém antes de ti, não há ninguém depois de ti. Tu és tudo, e nada pode ser, pode vir a existir sem o Senhor, sem o teu poder criador e sustentador. E sabedores disso, sabemos que se estamos aqui é por tua causa, é pelo propósito que tu tens para comigo e para com os meus irmãos. E o nosso desejo é te adorar, porque o Senhor nos amou e nos escolheu para esse propósito, para essa soberana vocação. E queremos expressar nessa noite a nossa adoração a Ti, o nosso reconhecimento da Sua graça sobre nós, do Seu perdão sobre nós, da Sua misericórdia, Senhor. Queremos expressar a Ti o nosso culto, porque sabemos que temos sido perdoados, guardados, livrados, abençoados com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Por isso recebe o nosso culto de adoração,
recebe as nossas orações, recebe os nossos corações quebrantados, Senhor, aquelas necessidades que talvez nós não saibamos colocar, não saibamos expressar diante de Ti. Senhor, ouve o nosso coração, ouve a intercessão do Espírito Santo, que expressa com esses gemidos inexprimíveis, inexplicáveis, que leva diante de Ti aquilo que nós não sabemos colocar, que consegue colocar e apresentar diante de Ti as nossas verdadeiras e reais necessidades. E acude-nos, Senhor, acode-nos, Senhor. Olha para as necessidades dos meus irmãos, talvez para as aflições, para as angústias, como o salmista por várias e várias vezes expressou o seu coração angustiado. Ouve-nos nessa noite. Com teu Espírito Santo consola, com teu Espírito Santo fortifica, anima o espírito do meu irmão nessa noite, pela sua palavra, que nos vivifica e nos direciona para a sua vontade. Faz isso conosco, porque o nosso desejo e a nossa vontade é viver para Ti. E estamos nessa noite oferecendo as nossas vidas em adoração ao Senhor. Recebe-nos em adoração, é o que Te pedimos, para a Sua glória, para o Seu louvor, para que Tu sejas conhecido e reconhecido entre as nações. É a nossa oração, em nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor, o amado da nossa alma. Amém e amém. Vamos aplaudir ao Senhor. Glorifica o nome do nosso Deus, porque Ele é santo, santo e santo. Aleluia. O nosso Deus é digno. Seja adorado nosso Senhor. Assentados, vamos cantar o hino do cantor cristão, nesse espírito de adoração ainda, em nome de Jesus.
Boa noite, igreja, graça e paz. Convido a igreja a se pôr de pé na presença de Deus, por favor, que nós vamos fazer a leitura da palavra de Deus, que está registrada em Salmos 23, do 1 ao 6. Amém? Vamos lá, igreja, adorar a Deus. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso, refrigera-me a alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges-me a cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Graças a Deus. Aleluia. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirá para todo sempre, amém? E nós habitaremos na casa do Senhor, aleluia. A palavra diz assim: quão bom e agradável que os irmãos vivem em união, amém? Vamos estar louvando o nosso Deus nessa noite com as palmas? Bom é estarmos aqui, Senhor, e contemplar, Senhor, a beleza da tua santidade. Estamos aqui louvando a Deus e podendo exaltar seu santo nome. É tempo para isso, é tempo para louvarmos a Deus num só amor, num só Espírito. É tempo para isso, é tempo para louvarmos a Deus num só amor, num só Espírito. Bom é estarmos aqui, todo mundo. Bom é estarmos aqui louvando a Deus com a alegria do Senhor, aleluias. Tendo exaltar seu santo nome. É tempo para isso, é tempo para louvarmos a Deus num só amor, num só Espírito. É tempo para isso, é tempo para louvarmos a Deus num só amor, num só Espírito. Deus venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Deus venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Segura um pouquinho a bateria. Vamos lá. Deus, olha para o seu irmão, venha nos abençoar. Você não encosta, mas você olha para ele. Olha para o irmãozinho de trás. Aqui nós estamos congregando em uma só voz ao nosso Deus, eterno Rei, aleluias. Abençoa seu irmão, daí onde você está. E que essa união Nunca falte para nós. Vem Deus, Deus, venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Deus, venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós.
bom é estarmos aqui louvando a Deus e podendo exaltar seu santo nome. Né, pastor? Muitos lugares não têm esse privilégio que nós temos, esse ar-condicionado abençoado. Amém? E nós estamos aqui podendo fazer isso. É um privilégio, meus irmãos. Por isso que eu não estou na presença do Senhor. Eu tenho certeza que você, que é escolhido de Deus, você tem vontade de adorar, tem vontade de pular, tem vontade de gritar, de levantar as mãos. E quando sair aqui da igreja, de falar o nome de Jesus. Aleluia. Bora lá? As palmas. Em mim de adorar o Senhor. Há uma vontade em mim de exaltar o seu nome. E quando isso acontece, não quero mais parar. As mãos se levantam, meu corpo quer pular. Que vontade de adorar. E a igreja? De adorar. Eu te amo, meu Senhor, e pra sempre vou te amar. Há uma vontade em mim de adorar. Eu te amo, meu Senhor, e pra sempre vou te amar. Com alegria, com as palmas. Quando eu recebo a vitória, e quando eu recebo a vitória, eu preciso adorar também. E quando isso acontece, não quero mais parar. As mãos se levantam, meu corpo quer pular. Que vontade de adorar. Aqui, ó. Esse é o dia que o Senhor nos deu. Quero adorar, quero adorar. A igreja. Esse é o dia que o Senhor me deu. Quero adorar, quero. As mulheres. Esse é o dia que o Senhor me deu. Quero adorar, quero. Os homens. Esse é o dia que o Senhor me deu. Quero adorar, quero Todo mundo. Esse é o dia que o Senhor me deu. Que vontade de adorar, que vontade de adorar. Uma vontade em mim de adorar. Eu te amo, meu Senhor, e pra sempre vou te amar. Uma vontade em mim de adorar. Eu te amo, meu Senhor, e pra sempre vou te amar. Nós te amamos, Senhor. Oh, glória a Deus. Agora eu tô aquecida, irmãos. Glória a Deus, aleluia. Quem está feliz nessa noite? É impossível, mesmo que você passou por um dia difícil, não estar alegre na presença do Senhor. Porque a nossa alegria é tê-lo em nosso coração. E a alegria do Senhor é a nossa força, aleluia. Irmãos, esses dias eu estava conversando com minha mãe.
Ela mora na França, para quem não sabe. E ela falou assim, e ela vê as transmissões, né? Ela disse assim, minha filha, o pastor estava orando. Nossa, eu senti assim o Espírito Santo, algo diferente. Eu falei assim para minha mãe, mãe, quando nós sentimos, quando o Espírito Santo vem de encontro, é impossível nós não sentirmos algo. Ou a gente se arrepia, ou a gente quer chorar, porque Ele consola, mas Ele é justiça. Então Ele vem de encontro ao nosso coração. Amém? Aí você fala, mas Maia, mas você não sabe o que eu estou passando. Eu não consigo ter essa intimidade com Deus. Não consigo. Mas irmãos, a palavra fala que Estevão, quando ele foi apedrejado, foi o primeiro mártir da Bíblia. Quando ele foi apedrejado, ele viu a glória de Deus. E ele estava embaixo de pedras. E ele disse, eu vi os céus abertos e eu vejo a glória de Deus. Aleluia. Aleluia. Quem quer ver a glória de Deus nessa noite? Quem quer ir além? Quem quer tocar nos rios do Senhor? Quem quer? Eu quero, meu Deus. Eu estou aqui, Senhor, na Tua presença, Deus. Aleluia. Deixa o Espírito Santo falar aqui nessa noite. Ele consola os nossos corações. Aleluia. Existe um rio, Senhor, que flui do Teu grande amor. São águas que correm do trono. São águas que deixa Ele te limpar nessa noite, meu querido. Oh, por onde o rio passar, Ele está passando aqui. Tudo vai transformar. Jesus está aqui, pois leva a vida do próprio Deus. Esse rio está, toca nesse rio, toca nesse rio de vida. Quero beber
bater umas palmas de palmas ao Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Boa noite, graça e paz. Podeis assentar, amados. Vamos continuar adorando ao Senhor, agora com as nossas finanças. Amém? Esse momento de adoração, em que Paulo fala aos 2 Coríntios 9, o verso 7 e 8, ele fala assim: cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundeis em toda graça. Amém? Tempos difíceis, tempos de provarmos a nossa fé, tempo de provarmos a nossa fidelidade com Deus. Amém? Os amados que irão dizimar podem permanecer no lugar, mas você que já está com a sua oferta no seu envelope, você que nos visita, não se sinta constrangido. Isso aqui é uma oportunidade que nós damos para que você possa fazê-lo também, compartilhar da graça que Deus tem dado a ti. Os demais que puderem se colocar de pé, eleve essa tua oferta, o teu dízimo, consagre ao Senhor. Peça a bênção de Deus sobre o teu trabalho, sobre a tua empresa, sobre aquela atividade que você faz para ganhar a tua vida com dignidade, e Deus vai te honrar. Bendito Deus, Pai de amor, aqui está a tua igreja neste momento te adorando com as finanças, Pai amado, porque nós acreditamos, ó Deus, que é através disso que o teu reino vai expandir, ó Deus, para sustentarmos os missionários, os pastores, Pai, que estão no campo, levando o teu evangelho, o evangelho da cruz, o evangelho verdadeiro, Pai. Assim nós acreditamos, ó Deus. Por isso nós pedimos a tua bênção sobre cada família aqui representada, cada trabalhador aqui, Deus, cada empresário, Pai. Que a tua graça e a tua bênção superabunde na vida de cada um, no negócio, Pai amado, no comércio, Deus bendito. Naquele que está desempregado, ó Deus, que a porta se abra, Pai amado. E para que aqueles também, ó Deus, possam se preparar mais ainda para o mercado de trabalho, Deus. Ó Senhor amado, os jovens que estão estudando, Pai, para que quando ele estiver formado, ó Deus, com o seu diploma na mão, a porta, a oportunidade, no momento certo vai aparecer, Deus glorioso. Por isso nós acreditamos e pedimos a tua bênção e a tua graça sobre as ofertas e os dízimos aqui devolvidos, Pai. Assim nós consagramos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Podeis sentar. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus, e levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Graça e paz, amados. As crianças de 3 a 5 anos estão liberadas. As de 6 até a 11 também. E o berçário também, de 0 a 2 anos, também está à disposição de quem precisar. E por conta daí do pai e da mãe. Amém? Amém ou não amém? Então tá bom. Eu queria que você abrisse a tua Bíblia no livro de Gênesis. Gênesis capítulo 28. A partir do verso 15. Que diz assim: Eis que eu estou contigo
e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a essa terra, porque te não desampararei até cumprir eu aquilo que te hei referido. Despertado Jacó do seu sono, disse: na verdade, o Senhor está neste lugar e eu não sabia. Amém? Fecha os teus olhos. Pai, nós te agradecemos, Senhor, por estarmos reunidos em família, como a tua igreja neste lugar, Pai, para que nós possamos aprender da tua palavra e que o efeito, Pai, que tem na tua palavra nessa noite, ó Senhor, ela venha fazer e cumprir o seu propósito, Pai, para a vida de cada um de nós. Que nós possamos sair daqui alimentados, saciados, ó Pai, com a nossa sede também saciada, Pai. E que a tua palavra, ela venha preencher, Senhor, todas as necessidades da nossa alma. Assim nós te pedimos e te rogamos no nome do Senhor Jesus. Amém, amados? E essa noite eu queria, junto com vocês, conhecer um pouco mais dessa figura, né, da Bíblia Sagrada, Jacó, né? E nós começamos nesse versículo de Gênesis 28, né? Você for estudar toda a história dele lá, você pega nos capítulos anteriores, e nós encontramos aqui Jacó em estado de fuga, né? Ele estava fugindo de Esaú, porque ele tinha roubado a primogenitura de Esaú. Isaac, seu pai, tinha pedido para que Esaú lhe fizesse um guisado, que matasse, né, uma caça e fizesse um guisado para ele. E a sua mãe, Rebeca, ouviu e correu até a Jacó e falou para ele: olha, teu pai pediu para que Esaú pegasse uma caça e fizesse um guisado para ele e trouxesse para que ele pudesse abençoar ele. E ela, junto com ele, trama ali, né, essa, vamos dizer assim, esse, entre aspas, roubo de bênção de primogenitura. E ele vai, a Rebeca vai, faz o guisado que ele queria, ele coloca, né, no pescoço, nos braços, assim, a pele como se fosse, porque Esaú lhe era peludo. E quando o pobre Isaac, já velho, não enxergava mais, né, desconfia: nossa, mas isso foi muito rápido. Não, meu pai, o Senhor proveu essa caça. E ele pede para que ele chegue mais perto, para que ele apalpasse ele. E como dizem aí no jaguar, digamos assim, penal, aí passaram um 171 no pobre do Isaac, né? E ele abençoou o filho, deu aquela benção, e Jacó saiu. E logo depois chega Esaú: ô meu pai, como é que vai? Aqui trouxe. E ele falou assim: como assim? E aí ele fala que ele tinha sido enganado. E Esaú fica muito bravo, né? E eu queria, junto com vocês, eu passei esses dias, já estava, essa mensagem já em dezembro Deus tinha colocado no meu coração de estudar, e eu estava já levantando pontos sobre ela. E aqui a gente começa a entender muitas coisas na vida de Jacó, né? Então, uma das coisas que nós encontramos nesse versículo, a primeira coisa aqui é um erro a gente achar que Deus se limita a lugares, como a irmã Maiana falou, né, da sua mãe, lá longe, do outro lado do oceano, né, e o Senhor falando com ela através da mensagem de um culto, né? Então Deus não se limita a lugares, porque o versículo ele fala assim: o Senhor está nesse lugar, né? Assim como nós dizemos muitas vezes aqui que o Senhor está presente aqui neste lugar. Mas quando nós vamos embora, aqui ficam as cadeiras, ficam as paredes, né?
e não fica mais ninguém. Onde Deus habita mesmo? Dentro de nós. Então Deus praticamente ele estava ali com Jacó naquele lugar. Então nós temos que, como cristão, entender a presença de Deus, né? Aqui ele também fala assim que no versículo seguinte que esse lugar é Betel, a casa de Deus, né? E hoje Betel, nos dias de hoje, tem significado muito diferente, né? Principalmente nas igrejas, Betel tem aquele significado de cobiças, né? Muitas pessoas, às vezes, elas vêm na igreja quando não entendem direito a palavra de Deus, e elas falam assim, eu vou na igreja porque eu preciso que Deus me cure. Eu vou na igreja porque eu preciso que Deus venha trazer sobre mim uma bênção. Eu ando com a minha vida muito angustiada, muito isso, muito aquilo, então eu vou lá. Eu vou na igreja porque se Deus me der um carro, aí também eu sempre vou estar lá na igreja. Eu vou na igreja porque eu preciso arrumar um emprego. Quando na realidade, né, a casa de Deus é um lugar de adoração. Jesus fala assim que ele busca os verdadeiros adoradores, aqueles que o adorem em espírito, vem de dentro da alma e em verdade. Amam a Deus sem colocar nada em troca, né? Gênesis 27, 41, se você quiser continuar com a tua Bíblia aberta, nós vamos ler muitos versículos hoje. Diz assim, Esaú passou a odiar a Jacó por causa da bênção com que seu pai tinha abençoado, e disse consigo, vem próximo os dias de luto por meu pai, então matarei a Jacó, meu irmão. O ódio dele era grande, era irmão gêmeo dele, mas ele não tinha esse, na hora assim, quando ele viu que tinha sido roubado, seu pensamento era matar. No versículo 42, a gente vai ver a intervenção da mãe de Rebeca. Chegaram aos ouvidos de Rebeca essas palavras de Esaú, seu filho mais velho, e ela, pois, mandou chamar a Jacó, seu filho mais moço, e lhe disse, eis que Esaú, teu irmão, se consola a teu respeito, resolvendo matar-te. Agora, pois, meu filho, ouve o que te digo, retira-te para a casa de Labão, o meu irmão, em Harã, e fica com ele alguns dias, até que passe o furor de teu irmão, e cesse o seu rancor contra ti, e se esqueça do que lhe fizeste. Então providenciarei e farei regressar de lá, porque hei de eu perder os meus 2 filhos num só dia. O pensamento de mãe é de que o tempo ia curar aquele roubo, de que o tempo ia fazer com que aquele crime, entre aspas, né, fosse sarado. Mas a Bíblia diz assim que Jacó ficou 20 longos anos. E aí nós vamos descobrir que o tempo ele não cura esse tipo de ferida, que o tempo ele não cura relacionamentos. O tempo não deixa as pessoas melhores, e a gente vai ver isso na vida de Jacó. O tempo, muitas vezes, faz com que o diabo venha trabalhar mais na vida das pessoas. Por isso, a gente vai entender que para todo o Jacó existe um Labão. Nós vamos ver isso mais à frente, né? Quando Jacó vai para a casa do seu tio e chega lá, ele começa a experimentar do próprio remédio amargo. Ele conhece Raquel, né, filha de Labão, sua prima, e olha para ela e se apaixona. E pede ela para o seu pai em casamento. E ao invés de Raquel, Labão entrega Lia. Olha aí o engano. Enganou o irmão, foi enganado agora pelo sogro, né? E quando Jacó casou-se com Lia, Jacó poderia ter dito para Deus assim, por que não me revelaste, né, que minha esposa teria que ser Lia? Então, provavelmente, Deus diria para Jacó também,
né? Então, por que não disseste para Isaque que você era Jacó e não Esaú? Então, nós vamos ver nessa história, que é uma história de semeadura, e nós conhecemos bem que tudo aquilo que você semeia aqui, você colhe aqui. Então, na vida de Jacó, nós vamos encontrar alguns espíritos que o afligiam. O espírito da fuga, o espírito da perseguição, o espírito de engano. Nós vamos encontrar Labão, que não vem a ser um espírito, mas vem a ser um instrumento de Deus na vida de Jacó para o cumprimento daquilo que é a sua palavra. Jacó, ele abriu uma porta de legalidade, né? E Deus, a Bíblia diz assim, que ele vela por sua palavra. Se você abrir uma porta de legalidade, um pecado, ela vai estar lá aberta e dá legalidade para que o inimigo ele venha agir em momentos da sua vida. Como intercessores, nós estudamos muito essa matéria de legalidade, de espíritos familiares, de espíritos alojados, né? Ou dentro, digamos assim, da vida das pessoas. Gênesis capítulo 30, vamos lá, a partir do verso 4. Então Jacó mandou vir a Raquel e Lia ao campo, para junto do seu rebanho, e lhes disse: vejo que o rosto do vosso pai não é favorável como anteriormente, porém o Deus de meu pai tem estado comigo, e vós mesmas sabeis que em todo o empenho tenho servido a vosso pai, mas vosso pai me tem enganado e por 10 vezes me mudou o salário. Olha o engano aí. Porém Deus não lhe permitiu que me fizesse mal nenhum. Se ele dizia, os salpicados serão o teu salário, então todos os rebanhos davam salpicados. E se ele dizia, os listados serão o teu salário, então os rebanhos todos davam listados. Assim Deus tomou o gado de vosso pai e me deu a mim. Pois chegado o tempo em que o rebanho concebia, levantei os olhos e vi em sonhos que os machos que cobriam as ovelhas eram listados, salpicados e malhados. No versículo 15 de Gênesis 30, não nos considera ele como estrangeiras, pois nos vendeu e consumiu tudo o que nos era devido. Depois de Jacó ter conseguido a Lia, aliás, ter sido enganado com Lia ao invés de Rebeca, Labão cobra por mais 7 anos de Raquel, ele paga, né? E agora, depois que ele estava praticamente bem de vida, ele reúne as esposas e Jacó espalha, nesses versículos que nós lemos, uma contenda entre pais e filhas. Ele acaba colocando intrigas no meio delas, para que elas se voltassem para com o pai. E ele vai gerar outra fuga, porque no meio de tudo isso, ele vai querer fugir com a sua família. Gênesis 31, verso 3 diz assim: e disse o Senhor a Jacó, torna a terra de teus pais e a tua parentela, e eu serei contigo. Então Deus mandou Jacó voltar agora para a sua terra, né? Mas Jacó tinha ouvido os comentários dos pastores de Labão, que ele estava roubando o seu sogro, e resolveu planejar essa fuga. E assim é nas nossas vidas, amados. Muitas vezes nós ouvimos vozes. Quais são as vozes que você tem ouvido? Quais são as vozes que você tem dado bola? Porque ele deu a bola para os pastores, por aquilo que eles estavam comentando dele. Vamos lá, Gênesis 30, versículo 20, 21 e 31. E Jacó logrou, ou seja, enganou a Labão, o arameu, e não lhe dando a saber que fugia, e fugiu, olha a fuga, com tudo o que lhe pertencia. Levantou-se, passou o rio Eufrates e tomou rumo à montanha de Gileade. E respondeu-lhe Jacó, porque tive medo. Além da fuga, o medo. Pois calculei, não suceda que me tome a força as suas filhas.
E aí nós vamos acabar descobrindo com isso que todo fugitivo ele é medroso, mentiroso, inseguro, indeciso, ferido, amargurado. Tudo é complô contra ele, tudo que as pessoas falam, ele tem não, estão tramando contra mim. E muitas vezes nós encontramos isso no meio de nós também, né? O medo é algo que assusta as pessoas, que deixa as pessoas inconstantes. Olha o que nós estamos passando com o medo da pandemia. Você tem medo da pandemia? Então a gente usa máscara para se proteger, né? Mas muitas vezes isso se torna um costume. Vamos falar emocionalmente falando, né? A gente tem a máscara do medo, né? Muitas máscaras, muitas vezes nas vidas das pessoas. Às vezes você está com uma máscara, conversando, a pessoa está conversando contigo, você não sabe se ela está mostrando a língua para você, não sabe se ela está fazendo careta, porque ela está com uma máscara. Ficou muito fácil nos dias de hoje, digamos assim, ser medroso. Você se esconde, acaba se escondendo através das máscaras. O escravo, ele mente, a pessoa liberta, não. O liberto, ele não deve nada para ninguém, então ele sempre vai ter uma postura, né? Uma outra coisa muito, às vezes, corriqueira. Nós estamos aqui, nós cantamos um hino, esse último hino que nós falamos, né? Que nós queremos ser transbordados pela santidade de Deus, enchidos e preenchidos como um rio, né? E para ser santo, amado, a gente vê tantas coisas, às vezes nós temos que estar nos corrigindo, né? É igual aquela situação, né? Às vezes você recebe uma pessoa em casa, né? Eu já vi muito isso acontecer assim, e a pessoa falar assim, não, diga que eu não estou em casa. Mentira. Vamos ir na igreja hoje? Não, diga que eu estou com visita, hoje eu não posso ir na igreja. Por causa da pandemia, medo, mentira. Uma coisa que a gente vai encontrar na vida de Jacó, Jacó conversava muito com a mãe, mas não com o pai. Ele tinha uma dificuldade com a figura paterna, com a figura masculina. Ele tem uma dificuldade com o pai Isaac, tem uma dificuldade com o irmão Esaú. Depois ele muda, vai para a casa do tio Labão, e aí ele tem uma dificuldade com o Labão. Então, ele tem um problema de autoridade, dificuldade com autoridade e dificuldade com um problema de paternidade. E a gente vai ver isso. Gênesis 31, 42 diz assim, se não fora o Deus de meu pai, o Deus de Abraão e o temor de Isaac, por certo me despedirias agora de mãos vazias. E aí no versículo 9 do capítulo 32, ele diz assim, e orou Jacó a Deus de meu pai Abraão e Deus de meu pai Isaac, ó Senhor que me disseste, torna a tua terra e a tua parentela e te farei bem. Então, nós vamos perceber que Jacó conhecia o Deus do seu avô, o Deus do seu pai, mas ele não o conhecia. E às vezes nós estamos na igreja, a gente vê muitos crentes que têm esse mesmo tipo de problema, essa mesma dificuldade de paternidade. É aquela pessoa que ela não tem confiança na própria oração, na sua própria intimidade com Deus. E por isso ela é aquela pessoa que ela vive de pedir, irmão, ore por mim. Não que não tenhamos que orar, porque a Bíblia manda orar um pelos outros, mas ela não tem consistência na sua oração, ela não tem fé na própria oração, ela acha que se ela pedir, mas a oração do pastor, a oração da irmã intercessora, da diaconisa, ela é mais forte do que a minha. Todos nós somos filhos do mesmo Pai. Ele vivia das experiências de seus antepassados.
E nossos filhos, eles têm que ter as suas próprias experiências. Eu tenho um filho que em um determinado momento da vida dele, ele teve um problema muito grave de saúde. E um dia chega alguém na minha casa e fala assim para mim: você não ora pelo teu filho? Você não ora, por isso que o teu filho está enfermo, por isso que o teu filho está aí doente. E o meu filho levantou assim, ele nunca foi de se intrometer em conversas de adulto, e ele disse assim: o senhor me dá licença um minutinho? Ele falou assim: todos os dias eu levanto e eu sei quando meu pai, ele passou no meu quarto, porque eu levanto de manhã, às vezes passo a mão na minha testa e está cheia de óleo, então o meu pai, ele ora por mim. Foi uma experiência para ele. Às vezes, quando ele tem algum problema muito difícil, ele liga para mim e ele fala assim: pai, eu quero conversar contigo. Eu estou tendo esse problema, esse outro. Eu queria que o senhor orasse, que o senhor me desse uma palavra. Eu gostaria aqui, já aproveitando, hoje a minha esposa me lembrou que hoje está fazendo 1 ano que nós íamos lá e que nós não vemos eles, fronteiras fechadas, né? Então eu glorifico, dou honra a Deus, toda honra e toda glória a Ele. Eu queria dedicar essa noite, esse culto para os meus filhos, porque são filhos obedientes, filhos que foram forjados ao lado meu e da minha esposa, junto em todas as batalhas ali na oração. Fazíamos muitas vezes, isso cabe a nós, pais, mães, você reunir a tua família em casa, você incentivar o teu filho a tocar violão. Tem um deles que toca violão, toca teclado, toca bateria, o outro também toca violão e teclado. E às vezes nós fazíamos os nossos cultos em casa. Minha esposa às vezes reunia tudo lá, colocávamos nós lá, e a gente fazia um culto de adoração ao Senhor. Família, paternidade. Quem é o nosso Pai? Deus Todo-Poderoso. Então, em família, vamos fazer isso, né? Qual era o propósito de Deus para Jacó? Deus tinha um propósito na vida de Jacó. Deus tinha o propósito da reconciliação. E a reconciliação, ela nos fala de perdão. E a gente vai ver isso também. Deus permitiu que Labão o encontrasse e que Jacó falasse com ele. E ele pergunta assim: por que você fugiu com as minhas filhas? Por que você roubou os meus ídolos, postes que estavam lá na minha casa? E Jacó fica mais indignado ainda. Como assim eu roubei teu ídolo postos? Eu não roubei nada seu. E a Bíblia vai esclarecer que Raquel tinha roubado esses ídolos. E esses ídolos postos, na época, eles significava que o filho que tivesse, ou o genro que tivesse de posse desses ídolos postos, seria o herdeiro legítimo de quando o sogro falecesse, o pai falecesse. Aquele que tivesse os ídolos seria o proprietário de tudo. Raquel vai lá e pega os ídolos, porque ela entendia que o pai tinha, uma vez que tinha enganado o marido, dando a irmã ao invés dela, que tinha depois também cobrado dele, depois mais 7 anos cobrando através dos animais. Então ela achava que ela tinha direito. Não, eu vou embora, mas eu vou levar. E coloca na sua cela. E Jacó, muito irado, ele lança uma palavra de maldição. Aquele que pegou, que morra. E Labão vai, procura em todas as tendas e não acha o ídolo poste, porque ela estava sentada em cima. Isso vai custar caro para Jacó, porque a palavra já tinha sido lançada. De tua boca proferirás bênção e maldição, diz a palavra. Cuidado com aquilo que você diz nos momentos de raiva. Pode se voltar contra você. Mas enfim, depois dessa conversa, Jacó se restabelece com Labão, se perdoam. E no versículo 3 a 6 do capítulo 32, então Jacó enviou mensageiros. Aquela parte com o seu sogro, ele já tinha passado, ele passa a conhecer a reconciliação.
Então Jacó enviou mensageiros adiante de si a Esaú, seu irmão, à terra de Seir, território de Edom, e lhes ordenou: assim falareis ao meu senhor Esaú, teu servo Jacó manda dizer isto: como peregrino morei com Labão, em cuja companhia fiquei até agora. Tenho bois, jumentos, rebanhos, servos e servas, e mando comunicá-lo ao meu senhor para lograr mercê à sua presença. E voltaram os mensageiros a Jacó, dizendo: nós fomos a teu irmão Esaú, e também ele vem a caminho para se encontrar contigo, e com ele 400 homens. Alguns dizem que ainda 400 homens de guerra. Aí, coitado do coração de Jacó, ele teria que passar por dentro do território de Edom, o território do seu irmão. No versículo 7 de 32, então Jacó teve medo, olha o medo de novo aí, e se perturbou, dividiu em 2 bandos o povo que ele estava, e os rebanhos, e os bois, e os camelos, pois disse: se vier Esaú a um bando e o ferir, a outro bando escapará. Na Bíblia nós vamos encontrar que Jacó fugiu de Esaú, Davi fugiu de Saul, Moisés fugiu do Egito, Jonas fugiu do seu ministério. E eu e você, do que nós estamos fugindo? É uma pergunta. No versículo 13, e tendo passado ali aquela noite, separou do que tinha um presente para seu irmão Esaú, 200 cabras, bodes, enfim, até o versículo 16, entregou às mãos dos seus servos, cada rebanho, entre rebanho e rebanho. E aí ele faz uma oração de arrependimento. E oração não é comprar presentes, não é a oração de limites, não é aquela oração de pedido de perdão. Eu perdoo aquele irmão, mas ele é lá no meu canto e eu aqui. Ele que não se atravesse na minha frente. Existem uns tipos de perdão que não dá para entender, amados. Tem pessoas que passam por lutas. Às vezes é o Labão na vida dele. Não, eu perdoo ele, mas é ele lá e eu aqui. Isso aí nunca vai ser perdão. 32, 20. Direis assim: eis que teu servo Jacó vem vindo atrás de nós, porque dizia consigo mesmo: eu o aplacarei com o presente que me antecede, depois o verei. Porventura me aceitará a presença? E aí a gente vê nos versículos anteriores que ele mandou os bandos na frente, né? Um bando vai na frente, depois de um espaço vem outro bando, né? E a gente vai entender que quem quer se reconciliar, ele não vai atrás, ele não coloca ninguém na frente. Quem quer se reconciliar, ele se levanta e ele vai na frente, né? Dividiu o bando em 2. Então ele não estava preocupado com o povo, com o seu próprio povo, sua própria parentela, porque se matassem, ele ia ficar livre novamente. É o medo de novo, né? Versículo 22, levantou-se naquela mesma noite e tomou as suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos e transpôs o vale de Jaboque, o val de Jaboque, né? Aqui começa algo muito profundo na vida de Jacó. Aqui começa o fogo consumidor do Senhor na vida de Jacó. Ele atravessa as suas 2 mulheres e as servas e ele vai para um outro canto orar sozinho, buscar a presença de Deus. Aí, amado, nós nos encontramos também muitas vezes nesse momento. Há quanto tempo você não passa a só com Deus no recôndito do teu quarto? Há quantas vezes você não tira um momento de oração? Isso na nossa vida de cristão, ela tem que ser diário, momentos de oração. Ah, pastor, mas eu oro em pensamento. Amém? Mas ore. Nós temos que ter esses momentos de oração. Eu, às vezes, no meu serviço, eu saio um pouquinho, né? Vou lá no banheiro, fecho a porta. Às vezes, lá no banheiro, eu tenho o meu momento de intimidade. Banheiro, pastor? Sim. Jonas orou dentro lá das tripas do peixe, todo, né?
Imagine o fedor que estava ali dentro. Ele orou lá. Por que eu não oraria num banheiro? Às vezes eu faço isso. Às vezes, quando eu estou retornando para minha casa ou quando indo para o serviço no carro, às vezes eu tenho que me conter e dizer assim: Josias, você está dirigindo o carro. Porque eu começo a orar, eu começo a sentir a presença de Deus. Às vezes o som está ligado, os hinos começam a falar comigo. É intimidade com Deus. Você tem que sempre provocar isso em você, porque você se acostuma a não ter a presença de Deus. E isso é muito triste. Então Jacó, ele vai ter esse momento com Deus, momento de vigília. Sexta-feira, dia de vigília, dia de oração, dia de você agradecer a Deus pela semana que você passou. Ah, pastor, eu posso orar em casa? Não tem problema, não estou te julgando. Mas venha um dia no mês, na vigília, venha orar conosco. A minha casa será chamada casa de oração. Você sabe por que você está aqui hoje? Você sabe por que esses bancos não estão vazios? Porque aqui tem uma casa de oração. Tem pessoas, eu conheço pessoas que vêm na oração, não são do ministério de intercessão, são vocês, são da igreja, mas muitas são assíduas. Eu pude ver isso no velório do nosso querido pastor Bertoque, que era outro que não falhava quase que vigília. Todos os, vamos dizer, os intercessores da vigília, que vêm sempre na vigília, estavam lá. Eu pude contemplar quase todos lá. Momentos de oração. E nesse momento, Deus precisava tratar do caráter de Jacó. E esse era o lugar secreto. 32:9. E orou Jacó: Deus de meu pai, Deus de Abraão e Deus de meu pai Isaque, ó Senhor, que me disseste: toma a tua terra, a tua parentela, e te farei bem. Sou indigno de todas as misericórdias e toda a fidelidade que tenho usado para com teu servo, pois com apenas meu cajado eu atravessei este Jordão, e já agora sou 2 bandos, retornando. Livra-me das mãos de meu irmão Esaú, porque eu o temo, para que não venha ele matar-me e as mães com os filhos. E disseste: certamente eu te farei bem e dar-te-ei a descendência como a areia do mar, que pela multidão não se pode contar. Essa é a oração de desespero de Jacó. Ele confessa seus pecados. Você tem confessado os teus pecados ao Senhor? Ele confessou que ele era mentiroso, intrigueiro, ali estava amargurado. No versículo 27, ele lutando ali com o anjo, que o anjo aparece e desce ali no meio da sua oração, e ele começa a lutar com aquele anjo, e ele começa a lutar daqui, luta ali. Diz a Bíblia que eles lutam quase até o amanhecer, o alvorecer da alva. Aí aquele grande guerreiro, no versículo 27, perguntou-lhe, pois: como te chamas? Como você te chama? Como você tem você mesmo se chamado? Eu sou um adorador? Eu sou um intercessor? Como você se chama? E Jacó diz assim: eu me chamo Jacó, o enganador, o Jacó mentiroso. Eu me chamo medroso, o contencioso, o amargurado, o invejoso. Na Bíblia não diz isso, mas talvez ele pudesse dizer assim, aquele anjo: eu achei que você dizer o que você disse para seu pai: eu sou Esaú. Mas agora você tem falado a verdade, você é Jacó. Hoje você disse a verdade. Muitas vezes você passa correndo o tempo inteiro atrás da bênção, e você não entendeu ainda que a bênção está sobre você e em você. Jacó dobra os seus joelhos como fugitivo, como medroso, como mentiroso, como intrigueiro. E após ele derramar o seu coração, de lavar com choro as lágrimas e a sua alma, ele se levanta dali com essas palavras, como um príncipe.
como um príncipe, você lutou com Deus e prevaleceu, disse o anjo. Então, como príncipe que venceu os reveses da vida arrependido, como você vai sair daqui nessa noite? Uma pergunta que eu deixo para você. Gênesis 33, versículo 1, né? Logo depois dessa luta, agora coxo, porque o anjo toca a sua coxa e ele fica coxo. Levantando-se Jacó, viu que Esaú se aproximava, e com ele 400 homens. Então passou os filhos a Lia, a Raquel e as 2 servas. Agora ele estava transformado. No versículo 2, pôs as servas e seus filhos à frente, Lia seus filhos atrás dele, e Raquel e José por últimos. E ele mesmo, adiantando-se, agora ele vai na frente, e prostrou-se à terra 7 vezes até aproximar-se de seu irmão. 7 vezes. Tem alguma coisa na Bíblia com 7 vezes, não tem? Mateus 18, 21 e 22. Perdoar 70 vezes 7. Eu preciso perdoar. Quem sabe Deus está falando hoje no teu coração, deixa eu te tratar, você precisa se perdoar. 33, verso 4, então Saul correu-lhe ao encontro, e o abraçou, e o arrojou-lhe ao pescoço, o beijou e chorar. Para mim, essa aqui hoje, amados de manhã, foi uma cena assim que eu pude visualizar, mentalizar. Né? Os 2 irmãos, 20 anos longos, um querendo matar o outro de ódio, e o outro agora indo com medo, mas ele busca no Senhor a sua força, e ali eles se encontram. Estava findando o seu processo de cura, estava alcançando o propósito de Deus para a sua vida, para a vida de cada um de nós. Deus tem um propósito, e na tua vida também tem. Nós vamos ver no último capítulo de Gênesis, no capítulo 50, a partir do verso 15. Vendo os irmãos de José que seu pai era morto, disseram: é o caso de José nos seguir e nos retribuir certamente o mal todo que lhe fizemos. Portanto, mandaram dizer a José: teu pai ordenou antes da sua morte, dizendo: assim direis a José: perdoa, pois, a transgressão de teus irmãos e os teus pecados, porque te fizeram mal. Agora, pois, te rogamos que perdoes a transgressão dos servos e do Deus de seu pai, Jacó. E José chorou enquanto lhe falavam. É outra cena assim muito... Deus fala com a gente. Versículo 18, depois vieram também seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: eis-nos aqui por teus servos. Respondeu-lhe José: não temais, acaso estou eu em lugar de Deus? 20, vós na verdade intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem para fazer, como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Não temais, pois eu vos sustentarei a vós outros e aos vossos filhos. Assim os consolou e lhes falou ao coração. Sabe o que Jacó aprendeu quando ele entendeu o perdão, quando ele entendeu o princípio da reconciliação? Ele aprendeu tanto que ele ensinou. Ele aprendeu que o perdão era essencial. E no último capítulo, nesse último que nós acabamos de ler, Jacó, ele pede para que José perdoe os seus irmãos, principalmente a Judá, um dos seus irmãos. Por quê? Porque sem perdão não há cumprimento de propósito. Sem perdão não há cumprimento de propósito. E se Jacó ele não volta para se reconciliar com Esaú, o propósito era abortado. O propósito de Deus era abortado, mas Deus vela pela sua palavra. Agora teria que chegar em alguém. E agora Jacó, ele está passando o cajado. Está chegando os seus dias, seu fim, e ele reúne seus filhos e fala tudo isso. Por isso que ele teme que José não perdoe Judá. E se ele não perdoasse Judá, o propósito seria abortado. Sabe por quê? Porque Jesus nasceria da tribo de Judá. E se ele não perdoasse Judá,
o propósito não aconteceria. Não se cumpriria o propósito até a mim e até a você. Esse propósito teria sido abortado. Quando eu não perdoo alguém, o propósito na vida dos meus descendentes também não se cumpre. É isso que a Bíblia nos ensina. Porque eu e você, nós estamos andando e dando continuidade a algo que se iniciou lá no Éden, quando os nossos primeiros pais pecaram. E desde lá, o princípio da reconciliação, do perdão, ele vem passando de geração a geração. E se eu não perdoar, eu aborto o propósito de Deus nos meus descendentes, né? Então, todo homem e mulher de propósito entendem o perdão na vida de alguém. Então, por isso que nós temos muitas vezes que perdoar os nossos filhos, perdoar os nossos pais, né? Porque se nós não perdoarmos, esse propósito não se cumpre em nós. Mateus 18, ele fala do credor incompassivo, para nós terminarmos. Ele fala que uma pessoa devia 10.000 talentos. Um talento seria equivalente a 6.000 denários. Um talento seria o serviço de um dia. Então, se você multiplicar aqui, essa pessoa, ela devia 60 milhões de denários, ou 60 milhões de dias trabalhados. Ela deveria 164.384 anos, era o tamanho da dívida dessa pessoa. De trabalho sem folga. E aí, o Senhor vem falando ali em Mateus, a partir do capítulo 18, do 24, ele vai indo, eu quero só, para a gente ganhar tempo, no versículo 35, assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoares a cada um seu irmão. Então, quando nós não perdoamos, nós jogamos uma família inteira e toda a sua descendência em maldição. Porque você está retendo o perdão naquela casa. Quem tem que você perdoar hoje? Hoje eu orava por volta das 11 horas sobre essa mensagem, me deliciando com ela sozinho. E o Senhor falava comigo sobre isso. Ele falou, não, Senhor, essa palavra é essa palavra. Hoje eu vou levar pessoas ali que têm perdão, que estão passando por processos na sua vida. Processos do medo, processos de fuga. Do que você vem fugindo? Do que você tem tido medo? Quais são as aflições que tem encontrado na sua vida? Medo de um pecado que você fez lá atrás, isso te corrói. Medo de alguma coisa que você fez para alguém que morreu lá atrás, hoje essa pessoa não está mais aqui, e você não pode pedir perdão para ela. Qual é o teu medo? Eu vejo como duas famílias arrumadas. A tua família porque você tem algum problema, algum processo. E isso que Jacó passou foi um processo. E aquela outra que está lá. Quem sabe o teu irmão, Esaú. Então hoje Deus te diz, hoje eu te trouxe aqui, eu estou te levantando para que você receba essa palavra e para que você libere perdão. Pois eu te perdoei lá na cruz do Calvário. Ele estava de mãos abertas e ele disse assim, Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Eram os soldados, mas eu creio que Jesus via a mim e via você. Durante muito tempo na minha vida eu era uma pessoa assim, que vocês me conhecem do jeito que eu sou, sempre fui assim, meio calmo, sereno. Às vezes tem uns momentinhos de ira assim, mas a gente tem que controlar. Mas eu era uma pessoa muito vingativa. E eu costumava não liberar perdão, até que eu entendi esse propósito na minha vida. E quando você entende, sai um fardo das tuas costas.
Você quer continuar ser livre ou você quer ser escravo? Tem pessoas que elas são tão boas, mas elas são tão boas que nem elas mesmas elas se perdoam. E isso é pecado. Tem pessoas que elas perguntam assim: Deus, por que comigo? Por que isso aconteceu comigo? Deus, aonde você estava? A Bíblia não diz, mas certamente Deus diria assim para você: eu estava conduzindo a tua vida nesse propósito e nesse processo que a tua vida vem se encontrando. Eu queria te dar a vitória. Eu quero curar a tua descendência. Quando você não perdoa, mas está tudo bem contigo, pode estar hoje, mas os teus filhos e os teus netos, se é de geração, eu sou o Deus zeloso que visita a maldade dos pais e dos filhos em sua primeira, segunda, terceira e até a quarta geração daqueles que me aborrecem. Deus, Ele é zeloso, Ele vela pela palavra dEle. E hoje Ele te trouxe aqui. Não espere a sua vida receber feridas. Não espere receber dores, angústias, aflições, fugas. Perdão e cura são 2 processos. Jesus liberou o perdão. Perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. 3 dias depois, ressuscitado, ele só tinha só as marcas nas mãos. O que você vem carregando? Hoje Deus quer te dar vida. Hoje você precisa perdoar e ser perdoado. Hoje é dia de redenção para você. Eu queria que você se colocasse de pé. E eu queria orar com você. Eu não sei o que você está vivendo. Eu não sei quais são as suas lutas. Eu não sei você que está aqui, que está com o teu coração angustiado. Eu vou te dar liberdade, se você quiser vir aqui na frente, desde que você respeite os 2 metros, eu quero orar por sua vida. E quando você se levantar daqui, quando você dobrar o teu joelho, se você for um medroso, se você for um fujão, se você for alguém que está marcado, quando você se levantar daqui, você vai se levantar como um príncipe ou uma princesa do Senhor. Essa é a promessa de Deus para a tua vida. Deus quer te usar como um instrumento. Saia lá da bigorna onde você está guardado como uma ferramenta não utilizada, sem uso. Deus quer te usar. Deus quer fazer você uma arma nas mãos dEle. Vidas estão te esperando. Deus quer te encher com o poder do Espírito Santo. Deus te trouxe hoje aqui para mostrar para você que não é do jeito que você acha que é, que não é da maneira que você percebe até hoje, é diferente. Você ainda não veio, não adianta se esconder de Deus. Não adianta você se esconder. Deus, Ele vai te encontrar no meio das montanhas, seja onde for. Enquanto você não liberar perdão, a tua vida ela vai continuar do mesmo jeito ou indo para trás. Deus quer te dar a vitória nessa noite. Deus te chama aqui porque Ele te ama. Filho, eu te amo. Filha, eu te amo. Vamos orar, igreja. Levanta suas mãos para cá. Hoje tem milagre aqui neste lugar.
Tu és o nosso Deus, Pai querido, e o Senhor conhece, Pai, o princípio, Senhor, e o fim. Tu és o alfa e o ômega. Tu és o nosso Deus, o Deus da nossa salvação. Tu és o Deus que tem preparado um avivamento para essa casa, um avivamento para essa igreja. Tu és um Deus que está preparando pessoas para serem batizadas no poder do Espírito Santo, para falar em línguas. E por isso o Senhor está tirando tudo aquilo que impede a tua casa, Senhor. Limpa, Senhor, os teus filhos, ó Pai, e derrama sobre eles a tua graça, o teu poder, a tua misericórdia, o teu amor, a paz que excede todo entendimento seja sobre a vida deles, Pai. Que os teus filhos, ó Pai, possam ter um novo momento de suas vidas. Que quando eles se levantarem deste lugar, Pai, sejam príncipes e princesas nas tuas mãos. Que haja, Pai, o milagre da reconciliação e do perdão nas suas famílias. Que o perdão alcance, Senhor, as gerações futuras, Pai. E que na geração atual, Pai, o Senhor venha liberar as bênçãos, Senhor. Abençoa cada um dos teus filhos. Nós declaramos sobre eles a tua bênção, a tua paz, o teu amor, a tua graça, Senhor. E abençoa a tua igreja, Senhor. Abençoa as lideranças dessa casa, a liderança, Senhor, dos ministérios. Abençoa, Senhor, cada departamento da tua igreja, para que nós possamos, ó Pai, ser filhos fiéis na tua presença, Senhor. Assim nós te pedimos e assim nós te rogamos no nome do Senhor Jesus. Amém. Levantem-se, príncipes e princesas. Uma salva de palmas para o Senhor Jesus. Que Deus possa encher a tua alma, que Deus possa encher o teu coração, que nós possamos ser uma igreja viva, uma igreja do avivamento, uma igreja que tenha a palavra de Deus marcada em nossos corações. Que Deus te abençoe, amados. Aleluia. Os amados podem se assentar. Depois desse momento de oração, eu acredito que os amados irmãos estão incentivados a orarem ainda mais. É por isso que nesse momento, nós, como de costume, realizamos, alguns podem chamar de campanha de oração, voto de oração, talvez até outros nomes, em que nós nos dedicamos por 7 quartas-feiras para um propósito, talvez uma necessidade, um desejo do seu coração, algum planejamento, algo que você queira colocar diante de Deus, levar ao Senhor em oração. Então, como de costume, eu gostaria de convidar aquele que deseja iniciar esse voto de oração de 7 quartas-feiras, que possa vir aqui à frente. Você estará recebendo um lembretezinho para que você possa se lembrar e continuar e prosseguir ali com alguns versículos bíblicos, fortificando a sua fé. Então, se houver alguém que queira iniciar hoje, pode vir aqui à frente já. E se você já estiver nesse propósito, na sua 2ª semana, na sua 3ª, 4ª e assim sucessivamente, gostaria de lhe convidar a se colocar em pé. Amém? Nós não vamos chamar todos para não gerar aglomeração, mas aí onde você está, que você possa apresentar ao Senhor o seu propósito. Aqueles que estão em casa, eu gostaria já de convidar aqui a diaconisa Geni, que estará fazendo a sua oração. E aqueles que estão em casa, orem juntamente conosco aqui e apresentem ao Senhor as suas orações. Se você está fazendo de repente aí da sua casa, nos acompanhando 7 quartas-feiras, porque não pode estar presencialmente, faça conosco em nome de Jesus. Os demais, o resto, de nós, vamos interceder pelos nossos irmãos. Talvez esteja tudo bem conosco, mas veja quantos irmãos aí
com motivos de oração apresentando ao Senhor. Amém? Então interceda em nome de Jesus Cristo. Senhor Deus, continuando na Tua presença, Senhor, nós Te agradecemos pelo Teu cuidado, pelo Teu amor, pela Tua generosidade para com cada um de nós. Nós louvamos e bendizemos o Senhor. Nos curvamos diante da Tua grandeza e da Tua santidade, reconhecendo-Te e confessando-Te como o único Senhor da nossa vida. Obrigado pelo cuidado da Tua palavra que veio, Senhor, ao encontro do nosso coração. Que possamos, ó Pai, assim, direcionados pelo Teu Santo Espírito, viver essas mensagens, Senhor. Viver essas verdades na nossa vida. Que possamos verdadeiramente erguermos diante de Ti, justificado pelo sangue do Cordeiro perfeito, direcionado pelo Teu Espírito Santo, tomar posse da vitória que o Senhor já nos deu. Muito obrigado por esse momento, Senhor, por esses votos que estão sendo colocados aqui diante do Senhor. O Senhor já conhece cada voto, porque o Senhor já conhece todas as coisas. Por isso, Senhor, entra com providência segundo a grandeza do Teu coração. Dá, Senhor, da Tua graça sobre os Teus servos. Senhor, que eles sejam conduzidos pela Tua boa mão. Possa estar conduzindo-os e guardando e livrando-os, ó Senhor. Dando graça, Senhor. Dando saúde, dando emprego, abrindo porta de emprego, Senhor. Curando fisicamente e espiritualmente. Curando, Senhor, num todo. Que a Tua alegria, a alegria da Tua salvação venha a ser maior do que todos os problemas e as dificuldades, Senhor. Que a Tua paz, que excede todo entendimento, esteja montando guarda sobre o nosso coração, levando a nossa mente cativa ao Senhor e trazendo as Tuas promessas, Senhor, através da Tua palavra, Senhor, para nós. E nos ajuda, Senhor, a vivermos verdadeiramente para a Tua glória, para o louvor, para a exaltação do Teu nome. É o que eu Te peço, em nome de Jesus. Amém. Os amados podem se assentar. Eu gostaria de conhecer se alguém que está nos visitando pela primeira vez. Se há, eu gostaria de convidar você a dar um sinalzinho com a sua mão. Amém. Aqui ao meu lado esquerdo, aqui ao meio. Amém. Para que a igreja pudesse ver vocês, eu gostaria de convidá-los. Vocês poderiam apenas por um momento se pôr em pé? Amém. Vamos dar as boas-vindas, igreja? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Deus abençoe vocês. Vocês são todos muito bem-vindos a essa casa de oração. Temos aqui alguns avisos das cestas básicas. Aqueles que desejam contribuir e querem participar de uma maneira que abençoe, saiba que está abençoando famílias necessitadas, traga até a igreja uma cesta básica, 1 quilo de alimento, em nome de Jesus. O nosso culto para as crianças, como os irmãos já ouviram hoje aqui, já iniciou nas quartas e nos domingos à noite, a partir dos 3 anos também, tá bom? Então a salinha de 3 a 5 anos já está ocorrendo, e de 6 a 11 também, tá bom? Então você pode trazer os seus filhos. Aqueles que são de 0 a 2, o nosso berçário fica à disposição, porém é necessário que um responsável permaneça com a criança. Amém? Se você tiver interesse, disposição em servir ao Senhor no ministério infantil, procure a secretaria ou a minha amada esposa, a Camille. Gostaria de convidar a igreja a se colocar em pé nesse momento, a respirar fundo e a agradecer ao Senhor por ter escutado a sua palavra,
por ter sentido a sua presença, por saber que as nossas orações foram escutadas. Amém? Nós temos que sair daqui muito felizes, meus irmãos, porque as nossas orações foram escutadas por Deus. Tem algo que eu tenho no meu coração, é que eu tenho levado comigo, é que Deus nunca deixa de levar a sério as nossas orações. Nunca. Até aquelas que nós podemos fazer meio incrédulos, Deus está lá escutando, ouvindo o que temos colocado diante dele. Então que possamos expressar nesse momento o nosso agradecimento, o nosso louvor, o nosso reconhecimento ao nosso Deus, a nossa gratidão por saber que Ele esteve presente nesse momento de culto e de oração, mostrando que Ele recebeu o nosso louvor. Pai bendito e maravilhoso, agradecemos a Ti por esse momento tão especial. Louvamos ao Senhor porque tens cuidado de nós. Obrigado, Pai, por nos proporcionar momentos assim em que, por mais que sejam para Ti, que nós, Pai, fazemos tudo aqui para a Sua glória, para o Seu louvor e para a Sua adoração. Nós é que saímos no sentido abençoados, com a Sua palavra, com a Sua presença, com o consolo do Teu Espírito Santo, com os milagres certificados que o Senhor tem escutado as nossas orações. Graças Te damos, Pai, leva-nos para as nossas casas, guardados, protegidos e direcionados pelo Teu Espírito Santo. Que o Senhor nos dê uma noite de descanso, um resto de semana abençoado na Tua presença, para que a nossa prosperidade, Senhor, em todas as áreas da nossa vida, evidenciem a Tua graça e o Teu poder sobre nós. É o que Te suplicamos, para que seja feito conforme a Sua vontade sobre nós, acima de tudo, em nome de Jesus. E que o amor perfeito do nosso Deus e Pai, que a soberana graça de Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo sejam sobre nós, hoje e para todos sempre. Amém. Vamos aplaudir ao Senhor, louvá-lo mais uma vez.